Próxima questão, uma questão que praticamente não tem que fazer conta nenhuma, mas exige algum raciocínio. Então, questão 17, tem uma historinha aqui sobre sala de aula. Numa sala completa, quando a professora perguntou se os alunos tinham estudado para a prova, vários alunos disseram que sim. Ah, isso aqui é uma coisa importante. Quem disse que sim? Quem falou que estudou? E os 15 restantes disseram que não. Então, o que a gente sabe até agora? 15 alunos disseram que não estudaram. E os outros, que a gente não sabe quantos são, disseram que sim, que tinham estudado. Quem não estuda sempre mente, mas quem estuda às vezes mente e às vezes diz a verdade. Se 23 alunos estudaram para a prova e 32 mentiram, quantos alunos tem a sala? Isso aqui é uma salada de fruta, hein? Tem alunos que mentem e que não mentem. E tem também alunos que estudaram e que não estudaram. A gente pode identificar aqui 4 categorias. Agora, resolver um problema de matemática quase sempre, o caminho para a solução é você fazer algum tipo de diagrama, algum tipo de esquema, um desenho, né? Se você for escrevendo aqui tópicos e linhas, dá para resolver, mas fica mais difícil de enxergar o que está acontecendo. Então, recomendação que eu dou, desenhe sempre um diagrama. E esse diagrama normalmente é um retângulo. Então eu vou desenhar aqui um retângulo para representar todos os alunos da sala de aula. Então aqui entre esses alunos eu vou dividir em categorias. Quanto à mentira, nós temos 2 classes, os que mentem e os que não mentem. E quanto a ter estudado, também nós temos 2 classes, os que estudaram e os que não estudaram. Então, já que a gente tem dois critérios para dividir a turma, vamos dividir a turma nos 2 critérios. Eu vou primeiro dividir a turma entre os que mentem e os que não mentem. Olha aqui, esses são os que mentem. Esses são os que não mentem. Então a gente dividiu desse jeito aqui em 2 partes, quem mente e quem não mente. Agora tem a questão do estudo. Nesse caso você vai dividir entre estudou ou não estudou, nesse sentido assim. Assim, ó. Esses aqui, digamos que sejam aqueles que estudaram. E aqui aqueles que não estudaram. Então, assim nós formamos 4 grupos. Esses aqui são os que estudaram, mas mentem. Esses aqui são os que estudaram e não mentem. Esses aqui são os que não estudaram e mentem. E aqui os que não estudaram e não mentem. E tem que ser desse jeito, que são 2 categorias independentes. Estudar ou não estudar não está necessariamente relacionado com mentir ou não mentir. Você tem que dividir o conjunto dos alunos desse jeito aqui. Se você for dividir assim, não vai dar certo. Você não vai conseguir chegar a uma conclusão. Então aqui nós temos representados todos os alunos. Agora, vamos aqui ver as respostas que foram dadas. Qual foi a pergunta que a professora fez? Na sala completa, a professora perguntou se os alunos tinham estudado para a prova. Então, vários alunos disseram que sim e os 15 restantes disseram que não. Então, vamos ver se a gente consegue descobrir quais foram as respostas que esses alunos deram. Olha só. Aqui você tem alunos que não estudaram, só que eles mentem. Então, o que esses alunos todos vão responder? Se eles não estudaram e eles mentem, qual é a resposta que eles vão dar para a pergunta da professora? Eles vão dizer que estudaram ou que não estudaram? Eles vão responder com sim ou com não? Vão responder com sim, né? Isso aqui foi a resposta deles. Eu vou deixar entre aspas. Não quer dizer que tenham estudado, quer dizer que essa foi a resposta que eles deram. Então, esses são alunos que não estudaram, mas como eles mentem, eles vão responder o contrário, eles vão falar que sim, e estudaram. E esses aqui?
Olha só, esses aqui, pensa bem, tem alunos aqui nessa faixa. Ele falou que quem não estuda sempre mente, nunca vai dizer a verdade. Então, esses alunos aqui não existem. Esse grupo aqui é um grupo vazio. Porque falou que quem não estuda sempre mente, está nessa categoria. Não tem gente que não estuda e não mente, é o que ele falou aqui. Quem não estuda sempre mente. Então, só vai ter aqui os mentirosos, aqui não tem ninguém. Certo? Vamos ver se a gente consegue descobrir o que esses alunos aqui responderam e o que esses alunos aqui responderam. Observe que a gente ainda não sabe as quantidades. A gente sabe que existem 4 grupos, aliás, 3 grupos, né? Que esse grupo aqui a gente chegou à conclusão que não tem ninguém. Então são 3 grupos. Todo mundo aqui deu a mesma resposta, todo mundo deu a mesma resposta aqui e todo mundo também deu a mesma resposta aqui. Essas respostas poderão ser sim ou não. Então, o que esses aqui responderam? Olha só, se eles estudaram e eles mentem, eles vão dizer o contrário, eles vão falar o oposto do que aconteceu. Eles estudaram, então eles vão responder o que aqui? Vão responder que não estudaram. Vou botar entre aspas para indicar qual foi a resposta deles. E esses aqui, olha, eles estudaram, só que eles falam a verdade. Então eles vão dizer que sim, eles realmente estudaram. Essa é a resposta que eles vão dar. Então tá certo, esses que não estudaram e mentem, eles vão dizer o contrário, vão falar que estudaram. Esses aqui que estudaram e mentem, eles vão falar o contrário do que aconteceu, vão responder que não estudaram. E esses aqui que estudaram e falam a verdade, eles vão responder sim. Então preenchemos todo mundo aqui no quadrinho. Agora olha novamente o que foi dito no problema. A professora perguntou se os alunos tinham estudado. Vários responderam que sim. Olha aqui, esses responderam que sim e esses também responderam que sim. E os 15 restantes disseram que não. Olha só, aqui não tem ninguém. Esses são os que responderam sim. Esses aqui são os restantes que ele está falando, os 15 restantes. Então, graças a isso, a gente chega à conclusão que esse grupo aqui tem 15. Tem 15 alunos. Porque são os 15 restantes que responderam não. Claro, se eu eliminei isso aqui, vi que não tem ninguém, concluí que esse grupo e esse grupo, todos responderam sim. Os restantes são esses aqui. Ele falou, os 15 restantes disseram que não. Foram esses aqui. Agora, ele falou também o seguinte aqui, ó. 23 alunos estudaram. Olha só, quem são os que estudaram? Os que estudaram são esses aqui. Ele falou que são 23, tá? Então, 23 alunos. Então, nesse grupo todo aqui, tem 23 alunos. Se aqui você já tem 15, quantos alunos tem aqui nesse grupo? É quanto falta a 15 para chegar a 23. São 8 alunos aqui. E além disso, fala também isso aqui, ó. 32 mentiram. Olha aqui os que mentiram. Ele falou que são 32. Todo mundo aqui mentiu. Então você já tem esses aqui que mentiram. Para você ter 32, quanto é que tem que ter nesse grupo aqui? 32 menos 15, que é 17. Quantos alunos ao todo tem na sala? 15 mais 17 mais 8. 15 mais 17 mais 8. Isso dá 32 mais 8, que é 40. Então, 40, olha aqui. Resposta correta, letra B de Bravo.